Bom dia, quarto ano, bom dia, família. Hoje, dia 2 de setembro de 2021, hoje é uma quinta-feira, estamos na 7ª aula da apostila. Na apostila, nós temos as instruções para seguirmos as páginas dos livros de língua portuguesa e o livro de geografia. Não temos atividade nenhuma na apostila, então nós vamos iniciar aqui com língua portuguesa na página 164, depois da leitura, que fizemos de ontem do texto. Então vamos interpretar aqui a página 164. Então nós temos, vamos iniciar aqui na atividade 3. Na atividade 3, além do conto, releia as informações sobre o livro em que esse conto foi publicado e sobre o seu autor. Muito bem, aqui na atividade 3, além do conto O Menino e a Cegonha, que outros textos você acha possível encontrar nesse livro? É possível encontrar outras histórias, de origem africana nesse livro, sim, tá? Pode colocar aí que é possível encontrar outras histórias de origem africana. Escrevam aqui na 3. Tá? É possível encontrar outras histórias de origem africana. A letra B. É possível dizer que o autor desse livro foi quem criou o conto O Menino e a Cegonha? Explique, né? É possível dizer que foi ele que criou o conto? Não é, né? O autor do livro, recolheu e registrou histórias originalmente orais, cuja autoria não se consegue recuperar. Então, não foi ele que criou o conto. Ele só recolheu e registrou histórias contadas, que a gente não sabe, são histórias que são contadas há muitos e muitos anos, contadas de pai para filho, de vô para neto, e aí vai, são histórias antigas, contadas, são contos, então não sabe quem criou esse conto. Ele não consegue saber quem começou a contar esse conto, quem criou. A letra C. Então, aqui na letra B, você pode colocar a resposta assim: não tem como recuperar. A autoria desse conto não se consegue recuperar, porque são contos contados de muitos e muitos anos, de pessoas de geração em geração vem se contando, então não sabe quem criou esse conto. Muito bem, a letra C. Para quais leitores você acha que esse livro interessaria? Esse conto, para quais leitores você acha que esse livro interessaria? É para leitores que apreciam literatura e pesquisadores de narrativas populares, de tradições orais de diferentes culturas. Então, pesquisadores, que gostam de narrativas populares, pesquisadores que gostam de pesquisar contos, então esse livro interessaria a ele, Quem gosta de ler também. Então, vocês podem estar colocando isso daí na letra C. Pesquisadores que procuram, por narrativas populares da tradição oral de diferentes culturas. Beleza? Vamos para a página 165. Opa, deixa eu apagar aqui. 165, nós temos: por seres transmitidos oralmente de geração em geração, os contos populares acabam muitas vezes não apresentando tempo e espaço bem definido. É isso que eu acabei de falar. Então, não se sabe o tempo, não se sabe onde, que esse conto, como essa história aconteceu. Então, porque são contos, É possível saber exatamente quando aconteceu a história do conto popular que você leu? É possível saber? Não, Não é possível saber com exatidão quando essa história aconteceu.
sabe que ela aconteceu em um passado, né? Lá em um passado remoto, o tempo é indefinido, não sabemos. É isso que vocês vão colocar aí na letra A. Beleza? Na letra A, aqui, ó. Na letra A. E onde a história se passa? É possível saber? Sim, a história se passa em uma floresta, né? Em um povoado, em uma aldeia no Guiné-Bissau, né? No continente africano. Isso aí dá pra gente saber, né? Que ela acontece no passado. Vocês vão colocar aqui. No passado, numa mata, né? Numa floresta. Um povoado, acontece em um povoado, em uma aldeia, né? No Guiné-Bissau. E Guiné-Bissau, quando fala Guiné-Bissau, é um continente africano, né? Então, isso aqui vocês podem estar colocando aqui na letra B. Bom. A 5. Qual foi a situação inicial que fez com que Djabô e as outras mulheres entrassem na mata? Então, lendo a história lá, né, do livro, vocês vão ver que o que fez com que... Qual foi a situação inicial que fez com que Djabô e as outras mulheres entrassem na mata? Foi a situação de seca e fome na aldeia, né? Causado por quem? Pela falta da chuva, que fez com que essas mulheres tivessem, né, de se embrenhar na mata para colher plantas comestíveis. Então, qual foi a situação inicial? Foi a seca causada pela falta da chuva e a fome, né? Elas precisavam procurar alimentos. Então, essa resposta vocês vão estar colocando aqui na 5. A 6. Podemos dizer que o momento em que Djabô deixa seu bebê na floresta representa o conflito do conto, ou seja, o motivo que desencadeia as demais ações da história. Qual é a sua opinião sobre essa atitude de Djabô? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Então, isso aí é uma resposta pessoal que você vai colocar. O que você achou, né? O que você achou qual é a sua ideia, né? Qual é a sua opinião sobre a atitude de Djabô, né? Djabô foi quem teve o neném, né? E deixou na mata, né? Então, são assim, situações bastante delicadas, né? Porque a gente não sabe a situação dessa mãe no momento que ela teve esse bebê, né? Como que estava a mentalidade dela. Porque a gente, geralmente, o ser humano costuma julgar as pessoas, né? Como que deixa o filho na mata, né? Recém-nascido, pode aparecer um bicho e comê-lo. Mas a gente não sabe como que estava a cabeça dela, né? Em que situação ela estava. De repente ela estava perturbada, né? Porque ela estava passando por momentos difíceis, né? De fome, de seca. E ela poderia estar transtornada a mentalidade dela. A gente não sabe, né? São casos que acontecem na nossa vida real, né? E a gente não sabe como está essa mãe. Então aqui, assim, dando a minha ideia assim por cima, né, a minha opinião é essa daí, né, porque a gente julga, a gente condena, né, porque como que uma mãe vai largar o filho, né, recém-nascido, a gente se coloca no lugar dela, né, jamais ia deixar um filho, né, a gente dá a vida pelo um filho. Mas a situação dessa mãe a gente não sabe, né? Como que ela estava mentalmente. De repente ela estava perturbada, né? Com a vida que estava passando, a fome, a necessidade de estar se alimentando. Eu não sei, ela poderia estar perturbada, não estar raciocinando direito, né? Então existem fatores e fatores que têm que ser colocados em questão, porque essa mãe precisava de quê? De tratamento, precisava de médico, precisava se alimentar, né? Porque uma pessoa fraca, uma pessoa sem se alimentar direito, ela não consegue raciocinar direito, né? Então aí você coloca a sua opinião, converse com a mamãe, né? Vê o que a mamãe vai dizer.
tá bom? E coloque sua opinião aqui. A letra 7, número 7, qual é o momento de maior tensão da história? Ou seja, o clímax do conto, aquele momento assim, né? Aquele momento de tensão. Foi aquele momento que os lenhadores, né, se põem a cortar o poilão e o derrubam com a criança ainda no ninho, no topo da árvore. Esse foi um momento assim, né, que a gente falou, nossa, vai matar a criança, né? Quando os lenhadores começaram a derrubar aquela árvore e lá em cima estava um bebê. E foram derrubando, então aquele foi o momento de maior tensão, né? Então coloquem aí que foi quando os lenhadores começaram a derrubar o poilão, que era o nome da árvore lá do momento, tá bom? Continuando aqui na 8, nós temos... Aqui na 8 nós temos como se dá a resolução do problema e o desfecho da história, assinale a alternativa adequada. Então, aqui nós temos duas alternativas e vamos ver qual é a correta. O filho de Djabô é encontrado e levado à aldeia, onde reconhece seus pais. Naquela noite, o Dijum rufa sem parar, anunciando a volta do menino. A segunda resposta seria: o filho de Djabô foge com a cegonha e escolhe nunca mais voltar à aldeia, condenando Dijum ao silêncio eterno. Não, né? A resposta é essa daqui. Ele reconheceu a mãe, né? Lendo lá o texto, vocês vão ver que ele reconheceu Djabô, né, como sua mamãe, tá bom? Vamos para a página 166. A página 166, nós temos o conto... Acho que eu estou na página errada. 166 não é esta. Aqui. No conto O Menino e a Cegonha, há elementos que podem ser considerados fantásticos. Que elementos são esses? Então, lá no conto, que elementos são considerados fantásticos? São os animais falantes, né? Os animais que falam. A jumé e a lagartixa que cuidam do recém-nascido. O recém-nascido também que fala. O poilão que se recompõe depois do conto da lagartixa. Então, esses aí são os momentos fantásticos que aconteceram nesse texto. Então, nesse conto, né? Então, vocês podem estar colocando aqui na 8, né? Que são animais falantes, né? Jumé, quem era Jumé? A lagartixa, que cuida do bebê. O bebê que fala. A árvore que se recompõe depois do canto da lagartixa. Então, esses são os momentos fantásticos e são contos, né? Isso jamais existe na vida real. São só histórias, só contos, né? Podem estar colocando isso daí. Vamos para 10. Por quem a história do conto é narrada? A história do conto é narrada por quem? Por um narrador que participa da história como personagem ou por um narrador que não participa da história, apenas a observa e conta? Ele só observa e conta, né? Esse narrador, ele não participa da história. Você sabe o que é um poilão? Lá no texto, né, a gente lê o poilão, os lenhadores derrubando o poilão. O poilão, o que é o poilão? O poilão é uma árvore imensa, uma árvore muito grande. Pode estar respondendo aqui. Releia. Você sabe o que é um poilão?
Releia o texto e explica o sentido dessa palavra. Então, é aqui, vocês vão explicar aqui, ó. É uma árvore imensa. Como você fez para saber o sentido da palavra poilão? O sentido da palavra poilão. Então, o próprio texto, né, está explicando o que quer dizer poilão. Vocês podem estar voltando a buscar lá no texto o sentido da palavra poilão. Eu vou ver se eu consigo localizar aqui. Tá, deixa essa questão aí, depois a gente volta nela. Continuando então, no conto lido há diversas palavras incomuns em nossa cultura. Você notou alguma? Qual? Conte para os colegas. Então, lá no texto nós temos algumas palavras assim que a gente não conhece, não sabe o que é, né? Tipo fulas, mesinho, tabanca, jumé, régulo, sufas, bantabá, entre outras. Vocês podem estar relatando essa daqui na 12 aqui, ó. Aqui na 12, vocês podem estar relatando esses nomes diferentes que apareceram lá no texto. No conto há palavras em comum em nossa cultura. Então vocês podem estar relatando aqui. Tá? Você notou alguma? Essa na letra A. Na letra B, para que o leitor brasileiro pudesse saber o significado dessas palavras, o autor optou por incluir explicações no próprio texto. Volte ao texto e sublinhe as palavras e as explicações. Então, voltem lá no texto, sublinhem essas palavras e as explicações dela, o significado delas. Então, nós temos lá sufas. Os sufas, o que é os sufas? Os guerreiros. Na frente das palavras diferentes, algumas estão com parênteses já explicando o que ela é, né? Por exemplo, mesinho, o que quer dizer? Com esse mesinho, aí está entre parênteses, amuleto. Então, mesinho quer dizer amuleto. Deixa eu ver outras. Por exemplo, régulo. O que é régulo? O chefe do povoado. Então, no próprio texto, jumé, espécie de cegonha. Jumé é uma espécie de cegonha. Então, no próprio texto, vocês vão ler o texto, vocês vão ver essas palavras diferentes. E na frente dela estão as explicações. O que significa ela? Na letra C, que recurso o autor escolheu para indicar e marcar também visualmente essas explicações no texto? É igual eu falei antes. Ele usou parênteses, né? Praticamente todas elas, a maioria das explicações aparece entre parênteses, algumas entre vírgulas. Então, umas entre parênteses e outras estão aparecendo com vírgulas, né? Então, são as explicações, o que significa aquela palavra. Muito bem, aqui na 13 tem assim, releia o trecho abaixo, prestando atenção nas palavras em destaque. O poilão já estava quase caindo, prestes a arrasar tudo à sua volta, quando surgiu uma lagartixa, a quem a jumé pedira para ficar de guarda. O réptil, que é a lagartixa, né, que era encantado, pôs-se a cantar. O termo sua se refere a qual palavra do texto? Aqui, o poilão já estava quase caindo, prestes a arrasar tudo
à sua volta. Então, o termo sua se refere a qual palavra do texto? Se refere à palavra poilão, né? Se refere à palavra poilão. É o que vocês vão responder aqui nessa questão A, porque está falando que se ele caísse, ia arrasar tudo à sua volta, quer dizer, em volta dele, né, do poilão. Então, a palavra sua está se referindo ao poilão, né? Muito bem, a letra B, a expressão à sua volta poderia ser substituída pelas duas opções abaixo. Assinale aquela que você considera que ficaria melhor no texto e depois explique a sua escolha ao professor e aos colegas. Tá bom. Então, qual dessas duas ficaria melhor se ele não tivesse colocado a sua, tivesse colocado a volta dele, a volta do poilão? Por exemplo, o poilão já estava quase caindo, prestes a arrasar tudo à volta dele, ou tudo à volta do poilão, quando surgiu uma lagartixa. Então, a questão que ficaria melhor, né, a resposta que encaixaria melhor aqui na sua, seria a volta dele, né? O poilão iria arrasar tudo em volta dele, né? A volta dele, que seria em roda, né? Em volta do poilão. Muito bem, aqui a gente encerra porque vai até a página 166, então essa daqui é a página 166. E depois nós teremos em outra aula a continuação dessa interpretação desse conto, né? Lembrando que isso aqui é um conto, e conto é um gênero textual, né? É um conto popular, é um gênero textual. Ele, ainda que ele seja registrado, né? Seja transmitido de geração em geração por diversas pessoas em uma grande construção coletiva. Essas narrações costumam ter uma estrutura simples, poucos personagens, poucos acontecimentos, espaço e tempo vagos. Muitas vezes, como no caso do conto em questão, há animais que falam, pensam e se comportam como seres humanos. O narrador, ele só narra, né? Ele não participa da história. A cultura africana, os contadores de história, os griots, têm um papel essencial, pois são como guardiões da memória, responsável pela transmissão dos conhecimentos aos mais novos. Muito bem, pessoal. Aqui a gente vai encerrando a nossa aula de língua portuguesa, que é a interpretação desse texto da aula de ontem. Beijo, fique com Deus.